nós vamos estar falando sobre um tema acerca de contribuição, oferta, tá? E eu quero aproveitar também já para te dizer que a nossa área de assistência social está precisando da nossa ajuda. Alguma coisa tem chegado, mas a gente tem atendido muitas solicitações e seria bom se você pudesse doar 1 quilo de um alimento não perecível. A propósito, no retiro, né? Se o valor é R$15 como um alimento. Traga um alimento, para ajudar na nossa assistência social. Tá bom? A gente não fica aqui, claro, dizendo para quem foi, para onde foi, quantos foram, mas os irmãos saibam que tem pessoas responsáveis cuidando desse setor e que estão dando um gás para que a gente consiga atender todos os pedidos, né? Preferencialmente os da igreja, obviamente, né? Essa é a nossa conduta. Não que não possa ser ajudado alguém de fora, mas a gente vai sempre estar dando a preferência para os da igreja, para os domésticos da fé, né? Hoje também tem a cantina, de manhã e de noite, da União Feminina Ajude o Departamento, que também tem seus objetivos aí. Tá bom, irmão? E aí, falando em contribuição, falando em oferta, a gente vai, agora de noite, agora de manhã e à noite, vamos falar sobre esse tema, contribuição. Pastor, você vai falar de contribuição, está precisando? Só falar assim, pastor, vai falar de oferta que está precisando. Olha, eu tenho louvado o Senhor pela igreja que a gente tem. A igreja é fiel, os irmãos são fiéis. Eu tenho dito isso, os irmãos são fiéis. E louvado seja o Senhor por isso, porque não é fiel a mim, não é fiel à construção, é fiel ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês. Tenho certeza que os irmãos têm contribuído com amor, com alegria. E quando a gente tem a proposta de falar sobre oferta, sobre contribuição, é para tentar mostrar para os irmãos a bênção que é para nós. A bênção que é para nós contribuir com o reino. Porque a gente não contribui, veja bem, a gente não contribui para abençoar o Senhor. Eu vou abençoar o Senhor com a minha oferta. Não é assim, não é, né? Como é que pode? Nós vamos abençoar o Senhor? Não, querido, a gente vai ver, e eu trago com muito prazer esse tema, porque nós somos abençoados pelo Senhor quando ofertamos. E quanto mais nós ofertamos, mais o Senhor nos abençoa. É uma matemática que não fecha na lógica humana, né? Mas existem alguns princípios, e hoje, agora pela manhã, nós vamos falar sobre os princípios bíblicos para a contribuição na igreja, e à noite nós vamos falar sobre aquela oferta da viúva pobre, que de pobre não tinha nada, né? De pobre só tinha, de repente, a sua condição material. Mas a gente vai ver que talvez aquela mulher tenha dado a maior oferta do Novo Testamento. Maior oferta financeira, obviamente. Talvez aquela mulher tenha dado a maior oferta que o mundo já pôde presenciar, através do testemunho de Jesus. Pense você, Jesus dando testemunho da tua oferta. Aquela mulher conseguiu que o Senhor, diante de todos, esse testemunho da oferta dela. E é sobre isso que nós vamos falar à noite. Mas agora pela manhã nós vamos falar sobre os princípios para a contribuição. Eu quero ler com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler, irmãos, até o versículo 15. Tá? Nós vamos ler até o versículo 15, mas nós vamos falar somente até o versículo 11. Mas nós vamos ler até o 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 6 a 15. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Nós vamos falar sobre os princípios de uma contribuição. E o apóstolo Paulo aqui vai pelo menos apontar para nós 4 princípios de uma boa contribuição, de uma contribuição bíblica, aquela que o Senhor se agrada, aquela que o Senhor recebe. Porque acredite, irmãos, tem oferta que o Senhor não recebe. Tem oferta que o Senhor não recebe. E o exemplo mais claro disso é a oferta de Caim. Não foi aceita pelo Senhor. Nós não podemos ser ingênuos em achar que tudo que é ofertado ao Senhor, o Senhor recebe. A oferta de Ananias e Safira não foi aceita pelo Senhor. De maneira que não é a quantidade, não é o que é dado, não é a quantidade, mas é a qualidade. É todo um contexto da oferta. E a gente vai ver isso agora pela manhã, e à noite vamos falar sobre a viúva pobre. Mas o primeiro princípio que a gente vê muito claro no versículo 6, e eu vou ler novamente para que você acompanhe comigo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O primeiro princípio destacado por Paulo é o princípio da proporcionalidade. Existe sim uma proporcionalidade da bênção de Deus na nossa vida com relação às nossas contribuições. E a gente precisa entender que logo depois ele vai dizer que não é por causa disto que a gente tem que ofertar muito ou pouco. Não é por necessidade, não é por imposição. Esse é o segundo princípio. Mas a gente precisa entender, irmãos, que há sim uma proporcionalidade. Porque o apóstolo Paulo, ele faz uma figura da agricultura. Ele traz para aquela época, para os leitores da igreja lá de Corinto, uma figura que eles pudessem entender, que era do agricultor, uma figura muito típica da época. E aplica a mesma regra da semeadura para o campo espiritual. E ele diz que a colheita, ou seja, as nossas bênçãos de Deus, elas são proporcionais, sim, àquilo que nós semeamos. Isso é inegável. E isso não é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é outra coisa. Que não é isso aí que estão falando. Mas nós não podemos negar que
Na palavra de Deus há um princípio aplicado para a proporcionalidade. E depois, no último versículo que a gente leu, ele dá graças a Deus pelo dom. Então eu entendo, irmãos, que ser liberal na contribuição é um dom. A ordem ou a orientação para que sejamos ofertantes é para todos, mas existem pessoas com dom que não são apegadas e que visam mais o reino do que a si mesmo. A estas Deus também tem uma bênção especial. O dinheiro é comparado aqui por Paulo a uma semente. Na figura de linguagem aplicada por ele, o dinheiro é a semente. O que se faz com a semente? Você está com uma semente de um fruto qualquer. Quem já plantou alguma coisa em casa aqui? Já plantou o quê, Zé? Pé de acerola. Plantou. Já deu várias maçãs. Está esperando. Está crescendo. Mas a acerola já deu. Já deu. Então, quantas sementes de acerola você plantou, Ju? Não lembra? Geralmente, irmãos, uma semente ela dá vários frutos. Quanto mais sementes você plantar, mais frutos você colherá. Essa é a lógica que Paulo está querendo aplicar à prática da contribuição no reino. A semente que multiplica não é a que comemos. Em alguém já nasceu um broto de alguma coisa dentro do estômago? Não, porque a semente que multiplica é a que é semeada. De maneira que, pela lógica da semeadura, o fruto que você tem, se você comer tudo e não semear para ter novos frutos, você vai acabar. A sua colheita não vai ser mais abundante. Então o que Paulo está querendo dizer, olha, de tudo que você tem, você não pode gastar tudo. Porque assim como a semente multiplica quando ela é semeada, da mesma maneira a gente precisa investir no reino, contribuir na obra. E a obra aqui não é a obra daqui, tá? É a obra do Senhor, é o reino. Para que as coisas continuem acontecendo, para que você continue comendo acerola, você precisa continuar plantando, semeando a mesma semente. Porque a partir do momento que você parar de plantar, parar de semear, você não vai conseguir mais colher acerola. E aí você não vai poder reclamar. Então é isso que Paulo está querendo fazer com essa analogia com a agricultura, é proporcionalidade. Se você semeia pouco, assim como o agricultor que semeia pouco colhe pouco, o seu dinheiro também é uma semente no reino. E a viúva pobre, que a gente vai falar mais tarde, ela semeou 2 moedas. 2 moedas. Só que o testemunho daquela oferta foi reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Fala-se mais da oferta da viúva pobre do que das ofertas de Davi. Fala-se mais das ofertas da viúva pobre do que das ofertas no início da igreja com os apóstolos, onde todos davam, né? Barnabé vendeu também lá um terreno. Então, a gente precisa entender que existe o princípio da proporção. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Agora tem um segundo princípio.
O princípio da motivação. Qual é a intenção que você tem, que eu tenho, quando eu entrego a minha oferta, quando eu entrego a minha contribuição? Quais são as minhas intenções com aquilo? São puras? São santas? Em alguns casos a gente parece lidar com o Senhor como se Ele fosse um agiota. Como se nós fôssemos obrigados a dar, porque senão a maldição vai vir. O agiota não trabalha assim? Você pega um dinheiro emprestado com o agiota. Agiotagem é pecado, tá? Só para aproveitar aqui, né, o gancho. Agiotagem é pecado, tá, irmão? Agiotagem é pecado. Deixa eu só aqui, né, aproveitar o gancho. Porque senão pode ser que tenha algum desavisado que acha que está ganhando a vida fácil. É pecado. Então o agiota trabalha dessa maneira. Eu sei bem, nunca peguei não, tá, irmão? Mas é porque lá no meu trabalho tem um bando de gente que pega dinheiro com a agiota. E aí, como eles não... Alguns meninos lá não sabem fazer conta, né? Aí ele me pergunta assim: Felipe, se eu pegar R$300, eu tenho que pagar 30% a mais. Quanto que é? Eu falei, 10% de 300 é 30, 3 vezes 3, 90. 390 você tem que pagar. Ah, tá. Aí depois, eu curioso para saber como é que funciona esse negócio. Aí se você não pagar, aí você tem que pagar os juros, pelo menos os 90 tem que pagar. E aí aqueles 300 acumula para o mês seguinte. E aí acumula o que ficou e não sei o que. Só sei que depois, se não for lá, o cara bate na porta e leva até para a alma para o inferno. É assim que funciona. O Senhor não é assim, querido. O Senhor não é um agiota em que nós recebemos dele e que a gente tem que dar, porque senão ele vai vir com o pé na porta, com o pé de cabra para cobrar. O Senhor, ele não trabalha nessa ótica, mas ele olha a nossa motivação quando nós ofertamos. De maneira que, dependendo da motivação, é melhor nem ofertar. Dependendo da motivação, é melhor não ofertar. Caim ofertou do jeito torto dele. Olha o que aconteceu. Ananias e Safira ofertaram daquela maneira mentirosa que eles quiseram. Olha o que aconteceu. Então, para ofertar com a motivação errada, é melhor não ofertar. Apesar de que há uma recomendação de que todos devemos contribuir, mas pela motivação certa. E qual é a motivação certa? Paulo vai dizer no versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Em primeiro lugar, você precisa propor um valor no seu coração, um valor fixo, percentual, seja lá o que for. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Certa vez eu ouvi de um irmão, não aqui nosso não, faz tempo isso, que teve uma experiência de devolução de oferta. Que coisa, né? Devolução de oferta. Fizeram uma solicitação de oferta num culto que ele estava, numa igreja estranha, que ele não era mesmo, e ele deu R$50. Deu R$50. Mas ele já voltou arrependido de ter dado R$50. Já voltou lamentando que aqueles R$50 poderia ser isso, poderia ser aquilo outro. E dali por diante ele não conseguiu mais se concentrar no culto. E aí ele foi embora reclamando: que loucura que eu fiz, numa igreja que eu nem sou membro. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Dei R$50. De maneira que, voltando para casa,
Ele acha 50 reais assim, ó. Alguém já achou 50 reais na rua? Eu nunca achei. Ele achou 50 reais. Ele falou, louvado seja Deus, Deus devolveu. Eu não sei se é para dar glória a Deus, se é para chorar. Deus devolveu. Louvado seja Deus. Deus levou, Deus devolveu. A oferta não pode ser uma obrigação imposta. Não é imposto. Não é imposto. Imposto é aquilo que você paga com raiva, né? Alguém paga imposto feliz da vida aqui? Ninguém paga. Mas se a gente for ofertar como se fosse um imposto, aí, irmão, aí não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. As nossas ofertas não podem ser por imposição, por coerção. Coerção, sabe o que é coerção? É como a Lava Jato faz às vezes, o cara vai depor coercitivamente, ou seja, impositivamente, obrigatoriamente. A oferta não pode ser assim. Você não pode ser imposto a ofertar. Deixa de ser oferta. É por isso que os artistas gospel, quando ele fala assim, uma oferta de R$1.000. Mentira! Eu paro até de falar, paro até de conversar. Só teve um aqui que eu tive contato, que na época que eu entrei em contato, ele falou, a oferta que a igreja der vai ser a bênção. Foi o Bené Gomes. Lembra o Bené Gomes quando ele veio aqui na igreja? Veio com uma banda dele aqui pequena e tal. Foi bênção, foi abençoado. Levantamos a oferta, nós demos a ele e ele deu na mão dos músicos. Na minha frente ali, ó. Se depois os músicos vão dar para ele de volta, eu não sei. Mas na minha frente ele, ó, tá aqui, ó. Divide aí, era uma dia de semana. Não estipulou valor, aí é oferta. Agora, uma oferta mínima. Oferta mínima já não é oferta, né? Oferta mínima de tantos reais, deposita agora para segurar a data e uma semana antes do evento. Senão não vou. Ué, gente. Então não é oferta. É imposição, é imposto, é paga. Então a gente não pode mudar o termo para poder enganar o povo. Não é oferta. Não é oferta. Às vezes nas nossas campanhas eu falo uma oferta de tantos reais. Sempre tem alguém que fala assim, eu não tenho 50, mas eu posso dar menos? Claro, meu irmão. Pode dar menos como pode dar mais. 50 reais é um alvo, é um parâmetro, mas assim como teve gente que já deu mais do que foi pedido, porque assim funciona. Não tem troco. Não tem troco. Tá certo? Deus, ele se importa não somente com a oferta, ele também se importa com a oferta, mas ele se importa em primeiro lugar com a motivação da nossa oferta. Não basta dar. Dá por dar. Os adoradores de Buda também dão. Os adoradores de Iemanjá também dão. Se ela não gostar, ela devolve. Não é assim que funciona lá? E Iemanjá não gostou da oferenda, devolve. Mas não é simplesmente dar. Qual a motivação do dar? O que te impulsiona a dar? Dar com a motivação errada para promover a nós mesmos? Será? Fato é que muitas pessoas, irmãos, que têm posses, que têm condição de ofertar, ofertam para vanglória, né? Para promoção própria, para angariar méritos diante dos homens. Até pode angariar méritos diante dos homens. Sabe por quê? Porque nós somos carnais, nós olhamos o valor da oferta. Infelizmente, todos nós, sem exceção, nós olhamos o valor da oferta. Porque nós somos humanos, a nossa mente é muito limitada. A gente acha que a pessoa que dá muito
ela está sendo muito generosa. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes quem dá muito, está dando muito para aparecer, está dando do que sobra. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Certa vez um outro irmão chegou para mim e falou: pastor, eu fiquei 3 meses sem dar o dízimo, sem entregar o dízimo. Eu tenho que dar o atrasado. Eu falei: meu irmão, não existe dízimo atrasado. Existe dízimo não dado. Existe oferta não dada. Isso aqui existe. Deu, não deu, errou, pecou, se arrepende diante de Deus e firme um propósito daqui para frente ser fiel. Se deixar de dar de novo, pede perdão de novo e recomeça, porque a vida do cristão não é essa. Não deveria ser, mas é, porque nós somos falhos. Nós estamos caminhando num processo de santificação. Então a gente erra, a gente se reconhece errado, a gente se arrepende, a gente chora, a gente fica angustiado com o pecado, a gente perde inclusive a alegria da salvação, e depois nós somos restaurados por Deus e a vida continua. E a vida continua. Então não existe juros sobre oferta, não existe oferta atrasada, existe o ofertante que não deu, que é. Não, mas agora se o teu coração está dizendo para dar o atrasado, o que você chama de atrasado, aí é igual lá o menino lá, o baixinho, Zaqueu. O Zaqueu, né? Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Jesus entrou na casa de Zaqueu, bateu um papo com Zaqueu, e aí Zaqueu fala: Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, ele era coletor de impostos, e ele colocava mais do que devia para o povo, pagar de imposto. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Ele colocava mais sobre os impostos para poder tirar o dele. E ele disse: se alguma coisa eu tenho roubado a mais, eu vou devolver, Senhor, 4 vezes mais. Jesus pediu alguma coisa? Porque Zaqueu entendeu. Zaqueu entendeu que não é pelo muito que ele dá que ele é julgado, mas é pelo que ele retém. Nós somos julgados por Deus, não é pelo que a gente dá, mas é por aquilo que a gente retém. É isso que nos faz pecar. Foi isso que fez Ananias e Safira serem condenados à morte. Não porque eles deram, mas porque eles retiveram. Então, antes de nós ofertarmos, o que a gente tem que entender é que Deus ele não está olhando somente para a nossa oferta, mas porque a gente segurou. E foi em cima disso também o testemunho de Jesus da viúva pobre. Esta mulher deu do seu sustento, os outros deram do que sobrava, ou seja, para que Jesus chegasse à conclusão, é porque ele também sabia e ele estava observando o que ficou em casa, o que retiveram. E é dessa maneira que o Senhor olha para nós. O Senhor olha para o nosso coração, para a nossa motivação. E a segunda coisa que a gente precisa entender sobre a motivação, além dela não ser uma coisa impositiva, é que ela também não deve ser dada com tristeza, mas com alegria. Não devemos contribuir apenas por desencargo de consciência. Já dei a minha oferta desse mês, aleluia, louvado seja o Senhor. Tirei o peso. Não deve ser assim. Não é já dei. É graças a Deus eu estou entregando. Graças a Deus eu estou conseguindo contribuir. Graças a Deus eu estou ofertando. É com alegria. Não devemos também, segundo o versículo 7, contribuir com tristeza ou por necessidade. Como é que alguém contribui por necessidade?
classifica dois tipos de pessoas: aqueles que dão com tristeza, lamentando, como esse exemplo que eu dei aqui agora há pouco, e outros que dão por necessidade. Como é que é esse? Como é que é a característica desse que doa por necessidade, que contribui por necessidade? Bom, a Bíblia diz que Deus dá, quanto mais você dá, Ele dá. Então, como eu estou precisando, eu vou dar, porque eu vou receber. Olha, a Bíblia fala que se eu for fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Então eu também vou dar um pouquinho, porque aí Deus vai me colocar no muito. Estou precisando. Ou então, caramba, o negócio está apertado aqui em casa, o problema é que eu estou em falta com Deus, Deus está descendo a vara. O devorador está liberado na minha vida. Eu vou ofertar para Deus repreender o devorador. Aí, contribui por necessidade, por segundas intenções. Esse tipo de oferta também o apóstolo Paulo diz que não é boa. A propósito, que devorador é esse que vai atacar? Qual é o devorador? Há uma lenda dessas aí, gospel, que diz que o devorador é um demônio. Você já deve ter ouvido falar essa lenda. O devorador é um demônio, é um capeta, é um, sei lá. Irmãos, o devorador era um gafanhoto que atacava a agricultura dos agricultores, né? O plantio, a fonte de renda deles. Aplicar isso ao mundo espiritual, dizendo que existe um demônio devorador no inferno, e que quando a gente não dá o dízimo, o diabo libera o devorador para a nossa casa, gente. Que teologia é essa? Que teologia é essa? Que Bíblia é essa que a gente está lendo? Tem gente que se especializa tanto em nome de demônio que não sabe nem o nome dos 11 discípulos. Tem gente que sabe muito de nome de demônio, nome de entidade, da capetada toda, mas não sabe os livros da Bíblia de cor, não sabe. Mas pergunta o nome de demônio, sabe tudo. Da entidade, É uma coisa difícil de entender. Parece que serve a Deus por medo do inferno e não por amor a Deus. O problema é que vai ter um monte de gente com medo do inferno no inferno. Vai ter. Teve tanto medo que foi para lá. A motivação da nossa oferta, a motivação dos nossos trabalhos, a motivação da nossa estada. Deus ama quem dá com alegria. O princípio de Jesus está lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O terceiro princípio é o princípio da distribuição, versículo 8 e 9. Deus pode fazer-vos abundar, olha o que está escrito, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Querido, você já se pegou numa situação em que você não tem para você, mas você conseguiu dar para outro? Você já conseguiu viver essa situação? Eu já consegui. Não tendo para mim, mas como Paulo diz aqui, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda obra.
O terceiro princípio, que é o princípio da distribuição, depois do princípio da motivação e depois do princípio da proporção, é o princípio da distribuição. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Ou você acha que você é abençoado para guardar tudo para você? Lindo, cheiroso, perfumado, Deus só te ama, não ama mais ninguém. Deus nos abençoa para sermos abençoadores, para sermos distribuidores, para sermos canal de bênção dele na vida de outros. Deus, ele faz a nossa sementeira dar fruto para que nós semeamos na sementeira dos outros, e dê colheita aos outros. É assim. Deus supre as nossas necessidades para que nós consigamos suprir a necessidade de outros. É o princípio da distribuição. Uma vez que você dá proporcionalmente aquilo que você ganha, uma vez que você dá de maneira certa, com a motivação correta, o Senhor te abençoa tanto que você consegue inclusive abençoar outros. Você é abençoado para abençoar. Essa é a diferença do mundo em que você trabalha para se abençoar a si mesmo. Não é a lógica do reino. A lógica do reino trabalha dessa maneira. Você é abençoado para abençoar, para suprir a outros. Deus enriquece as nossas bênçãos para sermos ricos de boas obras. Deus, ele faz nos abundar para que de maneira generosa, farta, abençoemos outros. Os ricos não são assim. Os ricos ímpios não são assim. Eles armazenam riquezas somente para si. Entouzeram, engavetam riquezas somente para si. Entouzeram não, em tesouro. Em tesouro, de tesouro, em tesouro. Riquezas só para si. E aí amanhã ou depois acontece uma fatalidade, morre e vai ficar tudo. Provérbios vai dizer isso, o Eclesiastes vai dizer isso. Acho que Eclesiastes 2 vai falar isso. O cara trabalha a vida toda para deixar riqueza para os outros, que não trabalhou para poder viver a riqueza dele, ainda não vai dar valor ao que ele fez. O problema é que o rico, ele acumula destruição para si, sabia disso? O avarento acumula destruição, condenação para si. Quer ver? Tiago 5,3, vamos lá rapidinho. Nós estudamos Tiago aqui, né? Tiago 5,3. Tiago falando contra os ricos da época. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Há de ser por testemunho. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O rico que entesoura para si mesmo, ele vai ver a sua riqueza sendo gasta com o tempo, corroída pelo tempo, e isso vai servir de exemplo para a sua condenação. Algo que deveria estar abençoando o outro, está ali sendo guardado avarentamente, porque o cara só pensa em si. Deus não gosta de pessoas que pensam somente em si. Lembra do maná, quando Deus deu maná no deserto? Podia guardar? Você podia comer quanto você quisesse, mas não podia guardar. Quem guardou no dia seguinte, estava podre. É assim a riqueza.
humana. E o último princípio é o princípio da provisão. Proporção, motivação, distribuição e provisão. Versículos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente para nós? É o meu trabalho. Quem te dá o trabalho? O meu estudo. Quem te deu o estudo? Os meus pais. E quem deu dinheiro para os teus pais investir no teu estudo? Uma hora você vai chegar em Deus, filho. Por mais ateu que você seja, uma hora você vai chegar em Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Esse é o princípio da provisão. Eu contribuo com a alegria, com a motivação certa, distribuo a quem precisa, e aquele que me deu a semente há de prover sobre o meu celeiro. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Não é só em dinheiro, é em tudo. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Graças a Deus. O Deus da provisão fará com que a sua vida seja motivo de glórias a Deus. Não por você, mas porque as pessoas vão ver que você dá com alegria, que você dá de maneira liberal, que você dá sem esperar em troca, que você não tem e dá daquilo que você não tem. Louvado seja Deus pela vida de fulano. A glória final sempre é de Deus. Por isso que a oferta não pode ser com a motivação de glória própria, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A oferta a Ele tem que redundar em glória para Ele, e somente para Ele. Jamais faltará semente sempre que abrirmos a mão para semearmos na vida dos outros, de outras pessoas. Porque é Deus que supre as nossas necessidades. Quanto mais damos, quanto mais teremos para dar. É isso que Paulo está querendo passar a mensagem para a igreja de Corinto. Porque é Ele que aumenta a nossa condição de ofertante. Esse meu filho dá com alegria. Ele dá pela motivação correta. Ele não dá por segundos interesses. Então eu vou abençoar mais. Eu vou abrir as comportas. E aí o outro, olhão, vê a sua bênção e eu vou dar também, porque Deus vai me dar. Vai com essa motivação. De maneira que, irmãos, a maior oferta é aquela que você propõe no seu coração, com todo amor, com toda dedicação, com todo carinho. É essa que Deus vê. É essa que Deus faz germinar e dar fruto e dar muita coisa. A oferta daquela viúva, ela não podia imaginar a repercussão que ia causar. Diante de tantas bolsas, tantas coisas ali, ela chegou lá com 2 moedas. E se fosse nos dias de hoje, ia sair esse pessoal do mimizento aí, das redes sociais, ia sair um tweet, uma treta gospel dessa, né? Jesus desmoraliza os ricos e não é pobre. Ia ter alguma coisa nesse sentido.
Deus não está de olho naquilo que a gente somente dá, mas também naquilo que a gente retém. E essa tem que ser a motivação da nossa oferta: alegria, disposição, liberalidade, voluntariedade. Não é porque é pedido, é porque você quer dar. É porque você quer dar. Vou dar um testemunho para a igreja, que aconteceu nesta igreja, que algumas pessoas sabem, outras não. Mas os irmãos vão lembrar que foi um caso recente. Lembra de acho que foi dezembro, janeiro, os irmãos que estão no grupo da igreja vão lembrar. Eu estava falando algumas coisas lá, colocando algumas coisas lá, e eu comuniquei à igreja. Eu falei assim: irmãos, esta semana vamos comprar 700 e poucos reais de material de construção para finalização aqui. Precisava uma coisa aqui. O presbiterado já tinha me mandado a relação, e aí era 700 e pouco. E aí eu falei: Jesus, vamos comprar, vamos, vai dar bom esse negócio. Já tinha liberado, já tinha falado para a tesoureira: pode, vamos comprar, para poder finalizar esse negócio antes do ano acabar. E aí eu coloquei a título de prestação de conta. Eu falei assim: irmãos, essa semana, amanhã, vamos gastar 700 e poucos reais com essa lista de material aqui. Aí coloquei lá algumas coisas. Daqui a pouco vem uma irmã no privado, não sei se foi no privado ou se foi lá no grupo: vou dar um saco de cimento. Começou com um saco de cimento. Eu não pedi, não era a intenção pedir. A irmã foi lá, botou um saco de cimento. Amém, ajuda. Daqui a pouco vem outro: vou dar mais um saco. O que está acontecendo? Daqui a pouco vem outro: não sei quantos metros de areia que tinha, eu vou dar 1 metro de areia. Praticamente toda a lista de material foi doada, sem eu pedir. Aí eu te pergunto: quem faz isso? Quem é que faz isso, irmãos? Deus sabe, eu não posso mentir para os irmãos, que não tinha interesse no meu coração de pedir mais, porque os irmãos já estavam dando muito. Eu falei: não, a gente vai dar um jeito, vamos fazer esse negócio aí. Começou com um saco de cimento. Olha o que um saco de cimento fez numa lista de 700 reais. É isso que Paulo está falando. É uma semente, é lançar o grão. Eu sei que tem gente que gostaria de ofertar em todas as campanhas, eu sei. Eu sou um que gostaria de ofertar em tudo, mas às vezes não dá, sabemos disso. Mas Deus conhece o nosso coração, até daquele que não dá, até daquele que não tem condições de dar. Deus conhece a motivação. Deus conhece a motivação daquele jovem que não trabalha e que está ansioso pelo primeiro trabalho, porque ele quer ofertar. Eu sei que tem gente assim. Tem gente que está desempregado, está incomodado porque não consegue dar. Eu sei que tem gente assim. E Deus conhece, eu não conheço, mas eu sei que tem. O importante é que Deus olha para o nosso coração, para a nossa motivação. Se ela for correta, se ela for bíblica, irmãos, não tem limites para a bênção de Deus sobre nós. Não tem. Ou vocês acham que essa construção aqui, esse telhado aqui, foi fruto do quê? Foi fruto do quê isso aqui? Da contribuição liberal, generosa, espontânea, voluntária, alegre de cada um dos irmãos. De cada um dos irmãos. Ah, pastor, mas nem todo mundo ofertou. Eu sei, velho. Tem gente que nunca dá nada. Eu sei também, velho. Ah, mas Jesus já falou que na igreja ia ter joio e trigo. Eu vou esperar que todo mundo dê. Bobão eu, né? Se Jesus falou que ia ter joio no meio do trigo, eu vou esperar que todo mundo dê? Não, velho. Aí é você querer muito ingênuo, né? Joio é joio, trigo é trigo. Mas fato é, irmãos, que Deus ele aumenta a nossa capacidade de ofertar. Deus aumenta a nossa capacidade de ofertar. Você começa com um saco de cimento. Daqui a pouco uma lista de 700 reais está paga.
mas começou com um saco de cimento. Que talvez no montante era um pingo no oceano, mas Deus conhece a motivação. Esse é o segredo da oferta bíblica. E eu tenho louvado a Deus, porque esta igreja, ela é fiel, ela aprendeu, ela sabe o que é contribuir. E essa palavra, e a da noite, é para que você seja motivado a continuar, não desanimar, não por mim, independente de quem aqui esteja, mas é pela obra, é pelo reino. É assim que Deus funciona, é assim que funciona a lógica de Deus. Quanto mais dá, mais aumenta a condição de quem dá. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé?